Olá, gente, é com muita alegria que eu estou mais uma vez aqui e eu queria saber, que tipo de crente você é? Você é um crente grandão ou você é um crente pequenininho? Não importa a nossa idade, devemos viver assim como Isaías viveu. Sabe que de maneira Isaías viveu? De maneira obediente, de maneira que agradava ao Senhor. Certa vez, Isaías estava falando com Deus e Isaías, ouvindo a voz do Senhor dizendo: Quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías diz: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jesus estava perguntando isso porque Jesus estava perguntando: quem é que vai falar de mim para as outras pessoas? Quem é que vai falar sobre o meu amor para as outras pessoas? Então, Isaías disse: Eis-me aqui. E isso é uma responsabilidade de todo crente em Jesus. Não importa o nosso tamanho, não importa a nossa idade. Devemos falar de Jesus. Então, o crente que obedece a Deus, que vive de maneira que agrada ao Senhor, ele tanto ouve a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, mas também fala de Jesus para as outras pessoas. Para amigos, para família, até para pessoas que nem conhecemos, nós falamos de Jesus. Dessa maneira, agradamos a Deus. Bom, hoje vamos cantar João 3,16. Glória a Deus. Amém. Olá, gente. Hoje eu vou falar sobre missão, sobre missionário. E essa história aconteceu há muito tempo atrás, há mais de 100 anos atrás. Há muito tempo atrás. E hoje vamos falar sobre o que é missão e o que é ser missionário. O que é ser missionário? Ser missionário é uma pessoa que está disposta, não importa o problema, não importa a distância, não importa qualquer dificuldade que a pessoa possa ter, ela tem alegria e prazer de falar de Jesus para as outras pessoas. Por que é tão importante falar de Jesus para as outras pessoas? Porque a gente só tem verdadeira vida a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus. Quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente vive uma boa vida, a gente vive uma verdadeira alegria, uma verdadeira paz. Então, a gente só pode realmente ser feliz, verdadeiramente, se a gente tiver Jesus no coração. Então, assim como eu tenho Jesus no meu coração, eu desejo que as outras pessoas também tenham Jesus no coração, porque assim elas também vão experimentar a boa e perfeita vida que só podemos ter quando temos Jesus no coração. Então, ser missionário é ser uma pessoa que fala de Deus, que fala de Jesus, que fala da Bíblia para as outras pessoas, não importa onde esteja. E para isso, eu vou hoje contar também a história de um homem muito temente e muito obediente a Deus, para que a gente possa entender melhor o que é missão e o que é ser missionário. E para isso eu quero contar a história de um homem chamado Hudson Taylor. Hudson está reunido aqui com a sua família, num momento muito feliz, que é um momento de refeição. Claro, comida alegra todo mundo. Hudson Taylor não é esse grandão não. Hudson Taylor é esse pequenininho aqui. Ele tem apenas 5 anos de idade. E junto com a sua família, o seu pai estava falando e falava sobre a Bíblia, falava sobre missão, sobre missionário. E o seu pai estava dizendo uma coisa muito importante, fazendo um questionamento muito importante, que era: por que será que não existem pessoas se preparando para ir falar de Jesus lá na China?
A China era um país muito distante. A China existia também muitas e muitas pessoas, mas nenhuma dessas pessoas, há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, elas não sabiam quem era Jesus, elas nunca ouviram saber quem era Jesus. Então, Hudson, com apenas 5 anos de idade, ele olha para o seu pai, para sua mãe, para sua irmãzinha e diz: quando eu crescer, eu vou ser missionário e eu vou lá na China falar de Jesus. Só que existia um problema. Hudson, com 5 anos de idade, ele já tinha muitos problemas de saúde. É tanto que até os 11 anos de idade ele nunca conseguiu ir para a escola, porque ele sempre estava doente, sempre estava passando mal. Mas, por mais que ele estivesse doente, passando por muitos problemas, ele não deixou de estudar. Ele aprendeu português, matemática, história. Ele aprendeu todas as coisas que ensinam na escola em casa. O pai e sua mãe ensinaram tudo a ele. Mas não é só isso. Ele não só aprendeu as coisas que a gente aprende na escola. O pai e a sua mãe também ensinou para eles dois a respeito de Jesus, da Bíblia, da Palavra de Deus. Sim, Hudson Taylor ele tinha muito prazer e muita alegria de ouvir as histórias a respeito de Jesus. Mas conforme o tempo foi passando, Hudson cresceu um pouquinho e ele fez 13 anos de idade. E com 13 anos de idade, ele começou a trabalhar com seu pai. O seu pai era farmacêutico, ou seja, ele tinha uma farmácia. E lá, Hudson começou a trabalhar e ele também começou a aprender a fazer remédios para dor de cabeça, para febre. Ele aprendeu e ele se tornou um bom trabalhador, ele era muito inteligente. Então, quase todos os dias, ele ia lá trabalhar, ajudar o seu pai na sua farmácia. Só que teve um dia que ele não foi trabalhar, porque era dia de folga e ele ficou em casa. E lá na sua casa, era uma casa muito grande e parecia uma fazenda. E ele se deitou certa vez num lugar lá, ele se sentou e ele começou a ler. Só que era o dia de folga dele. E a alegria dele, o prazer dele era ler, aprender sempre mais. Só que ele não está lendo um jornal, ele não está lendo um livro, ele está lendo um folheto da igreja, assim como faz na nossa igreja também. Sempre que você perceber um folheto na sua igreja, você vai ver que existe coisas que falam a respeito de Deus, a respeito de Jesus, da palavra do Senhor. E nesse folheto que Hudson estava lendo, existia uma frase de Jesus que era: está consumado. Consumado significa está terminado, ou seja, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Então, a partir daquele momento, recebemos a salvação, a libertação do pecado, graças a Jesus, porque Jesus morreu na cruz. Nós se tornamos livres, mas a gente só se torna livre a partir do momento que a gente aceita Jesus no coração. Só que Hudson, ele ainda não tinha aceitado Jesus e ele estava, já que Jesus terminou e ele morreu na cruz por causa dos meus pecados, o que é que eu preciso fazer? Então, ele percebeu que tudo que ele precisava fazer era se ajoelhar, orar, falar com Deus. Nesse momento, ele começou a orar e a falar com Deus, e nesse momento, ele aceitou Jesus no coração. Ele pediu para que Jesus fizesse morada também em seu coração. E ele ficou muito feliz. Ele correu para sua casa e começou a contar para sua irmã: eu aceitei Jesus. Ele também contou para sua mãe, ele também contou para o seu pai. Só que a alegria de Hudson era tão grande, que ele não contou só para a irmã, para o seu pai e para a sua mãe. Ele saía na rua junto com a sua irmã. Ó, Hudson aqui já está grandão, ó. Como eles dois estão bonitos. Isso é o Hudson e a sua irmã. E eles saíram nas ruas só para falar de Jesus para as outras pessoas. Porque Hudson sabia que ele agora tinha uma vida boa e perfeita, uma vida verdadeira e muito feliz porque ele tinha Jesus no coração. E ele queria também que as outras pessoas pudessem ter essa paz e essa verdadeira felicidade. Hudson queria que as outras pessoas também aceitassem Jesus no coração. E conforme o tempo foi passando, Hudson também ganhou um livro de um pastor. Esse aqui é um pastor. E Hudson ganhou um livro. E esse livro falava sobre a China. E Hudson, ele decidiu ser um missionário na China. Então, para ser um missionário na China, ele se preparou e ele estudou
muito, muito, muito. Ele estudou a língua chinesa, os costumes chineses, tudo para ele poder chegar e saber o que fazer lá, saber como se comportar lá, porque a gente não pode chegar para uma pessoa e falar de Jesus de qualquer maneira, a gente precisa estudar. Então, ele aprendeu os costumes da China, ele estudou mais a respeito da palavra de Deus. E quando ele estudava a respeito da palavra de Deus e a respeito da China, ele viu que na China existia muita pobreza e muitas pessoas doentes. Então, ele não só decidiu estudar a Bíblia, mas também ele decidiu estudar medicina. Sim, ele se tornou um médico, ele estudou para ser um médico. E ele conseguiu. Ele conseguiu tanto se tornar um estudante bíblico, como também se tornar um bom médico. E ele foi para a China para falar do amor de Deus. Esse aqui é Hudson Taylor e esse é o pastor dele. Missões. O que é missão? Missão, se a gente olhar para a vida de Hudson Taylor, a gente vai entender o que é missão. Hudson saiu do seu país só para ir para outro país, lá na China, só para falar de Jesus para as outras pessoas. Essa era a missão de Hudson Taylor. Ele se preparou e ele dedicou toda a sua vida só para falar de Jesus para as outras pessoas. Porque ele entendia que a verdadeira alegria e a verdadeira paz está quando a gente tem Jesus no coração. Então, nós também devemos viver como Hudson Taylor viveu. A gente deve ter um momento onde a gente aceita Jesus no nosso coração. E a gente tanto aceita, mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente não só ouve falar de Jesus, a gente também fala de Jesus para as outras pessoas. Tá bom? Duas coisas muito importantes. Aceite a Jesus para que você também possa experimentar a verdadeira alegria e a verdadeira paz. E também fale de Jesus para as outras pessoas. Não importa que crente eu sou, um crente grandão ou um crente pequenininho. Todos nós temos a responsabilidade de falar de Jesus. E isso deve sempre ser prazeroso e deve sempre ser motivo de alegria para os nossos corações. Que Deus assim nos abençoe e que possamos também ser missionários, que a gente também possa falar de Jesus para as outras pessoas. Que Deus assim nos abençoe.